Graça e paz, bem-vindos ao canal Conhecendo o Cristianismo. Hoje vamos completar as explicações dos últimos gomos do fruto do Espírito. Você se lembra que no vídeo de estudo anterior nós falamos dos primeiros 5 gomos, ou seja, dos gomos do amor, alegria, paz, longanimidade e benignidade, que são os primeiros gomos do fruto do Espírito, citados por Paulo em Gálatas 5, 22 e 23. Fizemos essa divisão para ser fiel à diretiva do canal de ter estudos bíblicos simplificados e de até 20 minutos. Então, nesse estudo final sobre esse tema, falaremos dos 4 últimos gomos, quais sejam os gomos da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio, completando assim o estudo sobre esse tema do fruto do Espírito. E se você não viu os 2 primeiros estudos sobre esse tema, veja o vídeo de introdução ao fruto do Espírito para entender o que você, enquanto cristão, precisa ter para poder frutificar. E em seguida, o vídeo com os primeiros 5 gomos do fruto do Espírito. Assim, eu recomendo que você vá ao canal e veja esses 2 vídeos iniciais sobre esse tema, vídeos 27 e 28, pois creio que vai ser bem edificante para você. Se você gosta dos nossos estudos, fique à vontade para deixar o seu like e se inscrever no canal. E compartilhe com quem precisa ou para quem você quer evangelizar. Eu sou William Pereira, apenas um cristão cumprindo o seu chamado. Vamos em frente e, voltando ao fruto, lembramos que não são diversos frutos, mas um único fruto que tem gomos bem específicos, cada um com o seu sabor, sua textura, sua suculência. E isso implica em grandes dificuldades para frutificarmos um fruto que seja homogêneo. Já dissemos no vídeo anterior que isso se dá por conta da nossa natureza carnal e pecaminosa que insiste em continuar ativa, e nós muitas vezes damos voz a ela. Por isso, o fruto que temos que manifestar pode não estar maduro ainda. Vamos continuar a falar de algumas questões básicas e essenciais do significado de cada um dos 4 gomos restantes do fruto. Lembrando mais uma vez que, como identidade geral, todos devem ser virtudes que qualificam e caracterizam um cristão. Mas são marcas que ainda precisamos ter em nossa vida e ir aperfeiçoando as que ainda não estão da forma como Deus deseja de cada um de nós. Prosseguindo, vamos ao 6º gomo, a bondade. Do grego agatosune, indica o estado de ser bom, virtuoso, benevolente e generoso, a semelhança de Deus na vida e na conduta. É a aplicação prática da benignidade, pois não se pode ser bondoso se não se for benigno. É o ato de fazer o bem sem importar a quem. Mas no mundo real, carnal, isso não acontece assim. Dependendo do quem, a disposição em exercer a bondade pode fugir de sair de fininho rapidinho. Mas no cristianismo, o nosso desafio é fazer o bem a todos, inclusive àqueles que nos odeiam e nos maltratam. Em muitas religiões, a prática da benignidade e bondade como uma excelência moral é também incentivada e requerida como meio de obtenção da salvação por meio das obras. Mas, na maioria, não há nenhuma preocupação, desejo ou orientação em se fazer o bem aos inimigos ou a pessoas que nos desprezam, sejam por não gostarem da nossa cara ou simplesmente por causa da nossa fé. Essa é uma obrigação crucial e uma obrigação inafastável de cada cristão. 7º gomo, a fidelidade. Como o próprio significado já explica, é ter lealdade, é ser confiável, é ser um defensor dos princípios e valores éticos e morais definidos na Palavra de Deus. O perigo nesse gomo é ele estar contaminado com o secularismo e o humanismo ou por qualquer outra filosofia que tende a negar a imutabilidade dos conceitos e padrões divinos para acomodar as demandas e exigências de uma sociedade corrompida pelo pecado. É
Essa é a forma usada pelo maligno para alterar os desígnios de Deus, invertendo os valores espirituais para aquilo que é pecado, declarado na sua palavra, deixe de sê-lo, para atender os reclames de uma sociedade morta em seus delitos e pecados. Quando o cristão se coloca nessa situação, precisa urgentemente rever e avaliar a sua fé, para saber de qual lado quer estar, pois como o próprio Jesus Cristo falou, quem comigo não ajunta, espalha. Traduzindo, se você não segue os padrões e princípios do reino de Deus, você está contra ele. Quem abre mão de seguir os padrões de Cristo e os padrões e princípios de Deus, não deve se declarar cristão. Deus não irá aceitar em seu reino crentes carnais que querem a vida eterna, mas seguem aberta ou secretamente outras ideologias e, por isso, não vivem dentro dos padrões imutáveis de Deus, pois concordam que o que era pecado deixa de ser por algum tipo de ordenança humana. Tais crentes não passam de joio no meio do trigo. A fidelidade não abarca apenas o seu relacionamento com Deus, mas também com o seu próximo ou o seu próprio cônjuge. Não pode o gombo da fidelidade estar bom no seu fruto se você trai o seu irmão, seu amigo, seu chefe ou qualquer pessoa que confiou em você. Se você se apropriou de uma informação importante, dela tirou vantagem em cima de quem lhe confiou a informação, só para se dar bem à custa do outro, esse gombo está muito ruim, para não dizer podre. E a fidelidade conjugal? Vivemos em um mundo tão perdido que aquilo que era uma prática nociva e muito mais ligada aos homens, hoje está totalmente democratizada. E muitas mulheres se tornaram tão levianas como os homens. Direitos iguais, pecados iguais. Já não há vergonha em se falar em traição, como se isso fosse uma coisa banal. Todo mundo faz. Mas um cristão está no mundo, mas não é do mundo. O fulano me traiu e eu traio também. É olho por olho e todos ficam cegos. Já não conseguem distinguir o padrão que Deus deseja para o casamento e a família. Celebridades se orgulham de trocar de esposas ou maridos, como se troca uma roupa, sem medir as consequências. Como você pode mostrar um fruto do Espírito de qualidade se esse gomo porventura esteja amargo ou mesmo podre na sua vida? Quando mostramos o fruto, mostramos facetas da nossa vida e do reflexo disso que aponta para Deus. E antes que eu esqueça, deixe-me falar algo que vale para todos os demais gomos. Um gomo podre pode apodrecer todos os outros. É como uma laranja podre colocada no mesmo cesto de 500 laranjas boas. As 500 laranjas boas não vão curar a podre, e vai acontecer o contrário, se você não tirar a podre do meio das boas. Oitavo gombo, a mansidão. Outra marca das mais visíveis nesse mundo conturbado, e é uma marca bem difícil. Embora na ordem da relação dos gomos ele esteja a 4 gomos do gomo da paz, eu me atrevo a dizer que eles devem ser vizinhos, com uma influência mútua, pois não há paz sem mansidão. E não é possível ser manso se não tiver a paz de Deus sobressaindo pelos poros. Uma boa tradução da palavra grega é brandura, ou seja, uma atitude humilde, paciente e submissa. A qualquer ofensa, ainda que em nossa mente o desejo de se vingar e de dar o troco esteja presente, mas ele é reprimido. O desejo de retaliação, como ainda estamos na carne, é um instinto natural da carne em revidar por causa da nossa justiça própria. Só que a nossa justiça própria foi encravada na cruz, junto com os nossos pecados, e temos que nos lembrar disso o tempo todo e pedir a Deus que o faça quando estivermos sem forças em nós mesmos. Somos bombardeados por todos os lados, de todas as formas, para nos tirar do eixo e sairmos chutando o pau da barraca. São situações cotidianas que provocam a nossa ira, pois muitas vezes são situações justas, mas que para manter a paz nós precisamos ceder, mesmo estando certos. Mas isso não é fácil e sei muito bem disso. Sempre fui um rapaz na minha mocidade que não levava desaforo para casa
E hoje mesmo, de vez em quando, ainda dou umas estocadas. Bateu, levou. Mesmo que seja de maneira suave ou irônica, ou mesmo sendo mais incisivo. Quando eu era guri, eu gostava muito do texto que dizia: o bater do leite produz manteiga, mas o espremer do nariz produz sangue. E eu não estava nem aí se tinha que espremer os narizes. Mas eu nunca estive certo e já errei muito nisso. E ainda hoje me pego com pavio curto quando lido com algumas situações, mesmo com os meus cabelos grisalhos. Eu tenho cabelos grisalhos. É aquele engraçadinho que te ultrapassa pelo acostamento. É aquele sujeito que entra na sua frente em alta velocidade para em seguida meter o pé no freio para não perder a entrada que ele queria. É o cara que fura a fila na sua frente com a maior cara de pau. É aquele cara que, mesmo sabendo que você está certo em sua postura no trabalho, ele não te apoia e ainda fica com o cargo que era seu. E por aí vai. Complete a sua lista. Mas também não se trata especificamente de ceder sempre, mas em especial quando não se dá para ceder porque os princípios de Deus estão sendo violados pelo modo de manifestar a sua indignação. Mas precisamos estar atentos para manter o tom de voz calmo, sem gritarias, sem palavrões, sem exalar o ódio pelo olhar ou pelos poros do corpo. Manter a mansidão nesses momentos é essencial. Aprender a ceder, mesmo estando certo, ou quando a situação exige, é muito desconfortável, mas é isso que o Pai espera de nós. Dar a cara a tapa? Outro dia, hoje não. Não acordei disposto a isso. É o que pensamos. Mas Deus requer de nós que acordemos todos os dias dispostos a lutar as nossas lutas com mansidão, sem exasperação, sem gritaria, sem tumultos, sem xingamentos, e dando a cara a tapa se for preciso. Como se diz por aí, violência traz violência, mas o contrário também é verdadeiro. A mansidão atrai mansidão e acalma os ânimos exaltados. Como servos de Cristo, precisamos que esse gomo do nosso fruto seja agradável e suave, doce como o mel quando se destila um favo. E eu confesso que preciso melhorar o meu. Nono gomo, domínio próprio. As interpretações acerca desse gomo em grego referem-se muito fortemente ao resfriamento das paixões e desejos carnais, ou, no popular, os desejos e impulsos sexuais impuros. Deus abençoa o sexo e a prática sexual no casamento entre o homem e a sua mulher. Já o sexo entre um homem e a mulher de outro homem, Deus abomina, como abomina qualquer outra prática sexual que não seja entre um homem e sua mulher, entre uma mulher e seu homem, sendo casados entre si. Eu sei que para muitos jovens de hoje, o domínio próprio parece ser um problema maior que antigamente. Não é e nunca foi. Os jovens de hoje são tão tentados como eram no século passado. Mas é preciso reconhecer também que hoje o apelo sexual em todas as coisas é bem maior do que antigamente, mas a tentação é a mesma. O fato é que ambos, homem e mulher, são dotados de libido, e o desejo sexual surge naturalmente com o amadurecimento do homem e da mulher. Sempre foi assim. A recomendação de Paulo, tanto para os jovens como para adultos viúvos ou de divorciados, é de não viverem abrasados. E viver abrasado para o homem é mais constrangedor, pois às vezes fica difícil controlar e disfarçar o abrasamento. E a recomendação de Paulo é simples: casamento. Mas hoje se pode ver pais incentivando os filhos a namorar com 13, 14, 15 anos. E quando você olha para a consequência disso, acabamos por ter muitos jovens com uma maternidade antes do tempo, fruto de uma fornicação fora da vontade de Deus, complicando e atrapalhando todo o planejamento de vida e obrigando a assumir responsabilidades antes da hora mais acertada. Quero lembrar de uma coisa muito importante. Deus não nos livra das consequências das nossas escolhas. Escolheu errado? Vacilou? A camisinha rompeu? As consequências, ou a consequência, chega em 9 meses, normalmente. Às vezes até um pouquinho antes.
Só nos resta assumir a responsabilidade, corrigir o erro, reprogramar a vida e amar de todo o coração aquela vidinha que está chegando e que não tem culpa do seu assanhamento. Ainda pior que isso é ver a liderança da igreja fingindo-se cega e não tomando as atitudes de correção do problema, tratando isso como uma banalidade típica do mundo moderno, aceitando a promiscuidade dentro da própria igreja. Mas não é só na área sexual que existem outras paixões carnais a serem dominadas, mas o domínio próprio se aplica a qualquer outra paixão. A palavra grega enkrateia traz a ideia de autocontrole, uma moderação dos apetites e paixões. Então, aplica-se também a outras áreas nas quais podemos evidenciar a necessidade de um autocontrole, como, por exemplo, na comida, evitando a glutonaria, o assalto à geladeira, as bebedices que podem levar ao alcoolismo, a cleptomania, que é o roubo das coisas insignificantes só pelo prazer do risco, e outras coisas semelhantes. Então, se você tem dificuldade em controlar alguma dessas coisas, o seu gombo do domínio próprio está precisando ser mais calibrado. Se for preciso, busque ajuda no seu pastor ou em profissionais como psicólogos e terapeutas. Mas dê preferência a esses profissionais que sejam irmãos na fé, não porque sejam melhores do que outros que não são da fé, mas porque terão uma compreensão mais afinada do problema e uma visão mais aguçada da sua ligação com a prática da vida cristã. E aí, como estão os sabores de cada um dos gomos do seu fruto? Estão todos doces, suculentos e apetitosos? Ou ainda tem algum que está seco, amargo ou ácido? Somos chamados à santificação todos os dias, de modo a irmos gradualmente melhorando o nosso fruto, de modo a alcançarmos o padrão desejado por Deus. Você já viu quais são os elementos necessários para frutificar e já sabe o que precisa fazer para que todos os elementos se ajuntem para resultar no seu fruto. Também já entendeu, com um mínimo de informação, quais são os gomos desse fruto e como melhorá-lo. Então, mãos à obra. No nosso e-book, Cristianismo para o século XXI, que já está disponível na Amazon, há muito mais sobre esse e outros temas que, por causa do tempo limitado aqui, não é possível abordar. São 500 páginas com muito conteúdo adicional a um preço bem baratinho, tipo o preço de um sanduíche, caso você queira adquirir. Se desejar deixar o seu like e se inscrever no canal, nós agradecemos imensamente. Compartilhe o vídeo com outras pessoas e use-o para evangelizar. Até o próximo vídeo, quando vamos iniciar os estudos sobre os tipos de pecado. Nos vemos então lá e que Deus te abençoe a sua vida e a sua família. Fique com Deus. Um grande abraço.